Olá! Nesse vídeo eu quero apresentar a vocês a biblioteca DynaConf, que é um projeto que eu criei aí há 8 anos, e tem se tornado um projeto importante aí no ecossistema Python. Atualmente a biblioteca está marcada como sendo uma biblioteca crítica para o ecossistema Python, ou seja, está entre 1% das bibliotecas mais utilizadas na comunidade Python. E o objetivo do DynaConf é ser uma biblioteca para facilitar a gestão de configurações, gestão de settings em qualquer tipo de aplicação. Então você pode ter um aplicativo Python que seja, por exemplo, uma aplicação gráfica, você pode ter um script, você pode ter um aplicativo de terminal, um CLI, você pode ter uma web application, ou você pode ter alguma coisa utilizando frameworks como Flask, Django, Fast API, ou seja, qualquer coisa rodando Python vai funcionar com a biblioteca DynaConf como sendo a biblioteca aí de gestão de configurações. Então, o objetivo principal desse vídeo é te apresentar o DynaConf e quem sabe se você se interessar, passar a contribuir com a biblioteca, né? Se você tiver interesse em se envolver com um projeto open source, com Python, até para aprender ou até para se envolver mesmo, caso você já saiba, já tenha bastante conhecimento com Python, queira colocar em prática, o projeto está precisando de bastante ajuda em diversas áreas, não só código, mas também na parte de documentação, de testes. Então, antes de mais nada, deixa eu apresentar o DynaConf e mostrar para você o que você pode fazer com essa biblioteca. Eu tenho aqui dois terminais, tá? Então eu tenho aqui um terminal em cima, onde eu vou estar editando o código, e o terminal de baixo, onde eu vou estar executando o código. Eu vou fazer um exemplo aqui bem simples, ó. Eu vou abrir aqui um app.py. Isso daqui vai ser um simple app. Imagina que é qualquer coisa que você estiver fazendo aí. No meu caso, nesse aplicativo, eu vou ter aqui uma mensagem. Essa mensagem, claro que vai ser Hello World, né? E eu vou dar o print aqui nessa mensagem. E esse aqui é todo o programa. Vou dar aqui um Python app. E a gente vai ver aqui embaixo, ó, Hello World sendo impresso. Tá bem simples, normal aí. Uma coisa que a gente costuma fazer em várias aplicações Python é ter esse tipo de variável aqui, que seria uma espécie de configuração. Na verdade, a gente costuma chamar essas variáveis de constantes, né? Quando elas são nomeadas assim em Python com letra maiúscula, e aqui a gente simplesmente imprime esse valor. Esse exemplo aqui está muito simplesinho. É claro que a gente poderia ter uma aplicação, por exemplo, que precisa de um nome de usuário e uma senha para se conectar a um banco de dados. A gente poderia ter uma aplicação que tem diversas configurações, né, que são feature flags, que vão mudar o comportamento da aplicação de acordo com a configuração, se ela vai imprimir num formato, se ela vai imprimir colorido, se ela vai imprimir em português, em inglês, enfim. Dá para a gente ter uma série de configurações, tá? Esse tipo de abordagem aqui funciona bem para scripts pequenos, tá? Você coloca ali as constantes e depois você vai usando elas ali durante o seu programa. Mas conforme o seu programa vai crescendo, é capaz que você queira criar um arquivo de settings, tá? Então você vai criar um arquivo aqui, ó, que nem eu criei chamado settings.py e vai mover essa variável para o arquivo de settings. Então isso aqui também é muito comum em programas Python. Agora aqui, ao invés de você ter a variável direto no seu programa, você vai fazer from settings import o nome da variável que você queria, vai rodar e o programa vai funcionar do mesmo jeito, tá? A gente só usou o sistema de imports do Python aí para dividir. Então esse daqui seria um arquivo de settings, você vai listar todas as suas variáveis aqui e fica um pouquinho melhor, né, de você organizar, principalmente se o seu projeto crescer muito, vai ficar bonito, vai ficar organizado, não tem problema nenhum em fazer isso, tá? O que acontece é que hoje em dia, quando a gente fala sobre aplicações rodando em containers, rodando em cloud, né, rodando como serviço, tem um arquivo fixo de settings, que nem esse que eu criei aqui, ó, settings.py, que faz parte do meu repositório, ó, deixa eu dar um ls aqui para você ver, ó, eu agora tenho o app.py e agora eu tenho settings.py, né, então esses dois arquivos, eles vão para o meu repositório, eles fazem parte do meu programa, eles fazem parte do meu código, né, e toda vez que eu quiser mudar uma variável, um valor daqui, se eu quiser ter um valor mais dinâmico, eu vou ter que alterar o código, fazer um commit, fazer um deploy de novo. Isso fica uma coisa bastante complicada às vezes da gente manter, né? Então a gente acaba procurando uma maneira mais dinâmica de gerenciar essas configurações. É por isso que a biblioteca chama-se DynaConf, né? Que são configurações dinâmicas. Então, qual que seria
a recomendação para a gente fazer? Primeiro, nunca utilizar arquivos de programação para a gente guardar settings, como por exemplo um arquivo settings.py. Não é uma boa prática utilizar, porque aqui a gente pode cometer erros de sintaxe da linguagem de programação, aqui a gente pode cair na tentação de querer criar funções, de querer usar condicionais, loops, e às vezes a gente pode inserir bugs na nossa aplicação através do arquivo de settings. Então não é uma boa prática ter um arquivo Python, né, settings.py, como um arquivo de configuração. O ideal é que o arquivo de configuração seja um arquivo estático, tá? Então como é que a gente resolveria isso? Você iria remover o arquivo de settings dali, e ao invés do arquivo de settings, por exemplo, você ia criar aqui, ó, um arquivo que seria, por exemplo, um settings.ini, né? Ini é um formato bastante utilizado na comunidade aí de software, e você colocaria o valor aqui, ó, msg igual, e aqui viria o hello world respeitando aí a sintaxe do ponto .ini, né? E aqui, ao invés de importar dos settings, você teria que ir lá from config parser, import config parser, enfim, você teria que fazer aqui todo um carregamento, inicializar essa classe config parser para ela conseguir ler esse arquivo ini e trazer as variáveis para cá. Então, esse é o problema que o Dynaconf resolve, tá? O Dynaconf está baseado em um manifesto chamado 12 Factor Apps. O 12 Factor Apps, ele é um manifesto escrito pelo pessoal da Heroku, né, que é uma das empresas aí de cloud computing mais famosas. E o terceiro desses fatores é que a configuração tem que ser guardada no environment, tá? A configuração principal precisa estar no environment e ela pode variar de acordo com os deploys. Você pode ter staging, produção, development, enfim. É muito melhor você utilizar o poder das environment variables, principalmente no mundo onde a gente tem containers e ambientes efêmeros. Então, como que o Dynaconf resolve esse problema? Então, mais uma vez eu vou apagar esse arquivo, a gente vai remover o settings.ini, foi só um exemplo aqui para você, e vamos voltar no nosso exemplo aqui, ó. Então, a gente tem a nossa aplicação, né? Claro que se eu tentar rodar agora, ela vai dar erro, porque a variável MSG não está definida e a gente precisa trazer essa mensagem de algum lugar. Ela tem que estar gravada em algum lugar que seja dinâmico. Então não é legal colocar no arquivo Python direto, porque não é uma boa prática. Não é legal colocar no ini, porque você vai ter que ficar carregando ali manualmente. Então vamos usar uma biblioteca para fazer isso, tá? Qual que é a biblioteca? É a Dynaconf. Então pip install Dynaconf. Você vai instalar o Dynaconf aí na sua virtual environment. A versão atual é 3.1.9, tá? Com o Dynaconf instalado aí no seu projeto, você vai rodar Dynaconf init, tá? Deixa eu aumentar o terminal aqui para você ver o output do Dynaconf init, ó. Você pode passar vários parâmetros para o Dynaconf init, mas esse daqui é o default, tá? O que o Dynaconf init faz é uma coisa bem simples. Ele cria para a gente um template, tá? Ele coloca lá alguns arquivos na pasta do nosso projeto. Daria para fazer tudo isso manualmente, se você preferir. Por exemplo, eu costumo fazer isso manualmente. Eu mesmo vou lá e crio o meu arquivo config, crio meus arquivos de configuração. Dificilmente uso o Dynaconf init, mas o Dynaconf init está aqui para ajudar você. Se você já tem um projeto, você quer começar a usar o Dynaconf, é uma boa ideia. Vai na raiz do seu projeto, lá na pasta principal dele, roda Dynaconf init e ele vai criar os arquivos que você precisa para começar a organizar a configuração do seu projeto. Então ele tem o config.py, que é onde tem o objeto principal do Dynaconf. Ele tem o settings.toml, tá? Repare que agora a gente não está usando nem .py, nem .ini, a gente está usando toml. O formato toml tornou-se aí um padrão, não só do Python, mas de toda a comunidade de software. Então, se você pegar o Python moderno agora, a gente usa o pyproject.toml. A maior parte das ferramentas utiliza TOML. Linguagens como Rust utilizam TOML. Então, TOML está se tornando aí o formato padrão para configuração. E é por isso que o Dynaconf já há muitos anos, há mais de 7 anos, utiliza esse formato como o padrão, tá? Além dos settings.toml, que é onde a gente vai colocar os nossos settings default, tá? Aquilo que, quando a nossa aplicação for publicada, né? Quando a gente fizer um pacote, ela vai ter um conjunto de settings que são default, né? Que já vem com ela, que pode ser alterado depois. Então a gente vai colocar aqui. E ele também criou um .secrets.toml, tá? O .secrets é onde, durante o desenvolvimento no nosso ambiente local,
a gente vai colocar variáveis sensíveis, como por exemplo o nosso token, nosso usuário e senha, coisa desse tipo vai ficar aqui, tá? Por que que esse arquivo é interessante? Porque o ponto .secrets ele é incluído no git ignore e evita que a gente faça um push disso para o GitHub, por exemplo. Então, é um jeito simples de você fazer a gestão de segredos, né, de coisas mais sensíveis, sem precisar de um servidor externo. Mas já quero deixar aqui anotado que o Dynaconf também suporta o uso de um servidor de segredos, tá? Se você quiser usar o etcd ou o Vault da HashiCorp, o Dynaconf também pode se conectar lá para ler as variáveis. Então é isso, o Dynaconf criou 3 arquivos, vamos olhar esses arquivos aqui, tá? Essa pasta PyCache é do próprio Python, então pode ignorar, tá? Eu vou dar um ls-la para a gente ver tudo. Então a gente tem o app, que a gente criou aqui em cima, que está esperando uma mensagem para ser impressa, né? A gente tem o config, que é o arquivo principal, onde a gente vai ter o nosso objeto Dynaconf, o git ignore, que simplesmente está dizendo para os secrets nunca ir para o nosso repositório, e o settings.toml. Então, basicamente, um projeto Dynaconf é assim. Se você for usar o Flask, o Django ou o Flask API, aí você vai usar a extensão que o Dynaconf tem, e aí a estrutura vai ser um pouco diferente, mas a lógica vai ser a mesma, tá? Como é que a coisa vai funcionar agora? Então eu vou começar mostrando para você o arquivo que se chama config, que o Dynaconf criou, tá? Então esse arquivo config, deixa eu até tirar daqui, ó, esses comentários, só para a gente focar aqui na parte importante, tá? Então esse daqui é o seu main config model, né? Eu vou até colocar aqui um comentáriozinho aqui. Então tá lá, ó, from Dynaconf import Dynaconf, que é a classe principal da biblioteca. Aqui dentro a gente cria uma instância dessa classe e chama ela de settings. Você pode dar o nome que você quiser, tá? Mas settings é o mais comum, aí a gente acaba vendo mais vezes o nome settings. Quando a gente cria a instância do Dynaconf, a gente diz qual vai ser o prefixo das environment variables. Esse prefixo é muito importante. Basicamente tudo em torno da sua aplicação, do que diz respeito a configurações, deve ser capaz de ser lido através de variáveis de ambiente, tá? Principalmente hoje em dia, quando a gente usa container, Kubernetes, é muito bom quando a aplicação ela entende variável de ambiente. Então, esse prefixo aqui, ele vai diferenciar a sua aplicação das outras que vão estar instaladas no mesmo ambiente, tá? Então, às vezes você vai colocar sua aplicação lá dentro de um container. Dentro do container tem as variáveis do Linux, tem as variáveis do Kubernetes, tem as variáveis de qualquer outra coisa. A gente tem que ter um prefixo aqui para ser o prefixo da sua aplicação. Ela vem como default Dynaconf, mas você pode dar o nome que você quiser, o nome do seu aplicativo, tá? Por exemplo, eu vou chamar aqui, ó, de MyApp, tá? Digamos que o seu aplicativo tem um nome, aí você coloca o nome que você quiser. Aqui, settings files, né? Então, quais são os arquivos de configuração que a minha aplicação entende? Então, por padrão, ela entende o settings.toml, ela vai carregar esse primeiro e depois o secrets.toml. Aqui, a gente pode passar quantos arquivos a gente quiser, ou a gente pode usar um glob também, tá? O que é um glob? Se eu colocasse aqui, por exemplo, asterisco.toml, ele iria carregar tudo que for com a extensão toml, ia funcionar também do mesmo jeito, tá? Mas é preferível que você liste, se você souber todos os arquivos, liste eles manualmente para que a ordem seja correta. É muito importante a ordem. Então, esse objeto aqui, ó, settings, ele vai ser o ponto de entrada, o objeto único de onde você vai ler as configurações do seu programa. Então, agora, aqui no nosso app, a gente vai fazer assim, ó, from config import settings, tá? Então, desse arquivo aqui, a gente está importando settings e trazendo para cá. E agora, qualquer variável que a gente quiser, a gente vai ler de dentro daqueles settings, né? Então ficou mais fácil. Se o meu programa tiver outros módulos, tá? Aqui eu só tenho app.py, mas eu posso ter vários outros arquivos, eu sempre vou buscar os settings aqui dentro desse config. E o objeto settings, que é a instância de Dynaconf, ele vai ler as nossas configurações de formas dinâmicas, tá? Então por isso que a biblioteca se chama Dynaconf. Deixa eu mostrar agora o que significa isso, né? De ler de formas dinâmicas. Então vamos aqui para o terminal de baixo, ó. Vou executar pythonapp.py e a primeira coisa que você vai ver é um erro, tá? Geralmente, quando você está começando a colocar o seu projeto no Dynaconf, você vai ver muito desse tipo de erro, olha só. Settings object has no attribute MSG, tá? Porque a gente está procurando uma variável MSG dentro do nosso objeto de settings, mas essa variável não existe ainda, tá? Por que ela não existe ainda? Porque a gente não criou. Então eu vou abrir aqui agora, ó,
o nosso arquivo de settings, que é o settings.toml. E nele vou colocar aqui, ó, msg igual a hello world, tá? Então, como o Dynaconf vai procurar os objetos, né, os arquivos, as chaves de configuração nesses arquivos, a gente precisa colocar esses valores dentro desses arquivos aí. Então, agora sim, quando eu executar, ele vai conseguir imprimir para mim aqui Hello World, tá? Então ficou claro que o Dynaconf é composto por sources, né? São fontes de configuração. Essas fontes podem ser arquivos, como esse que eu criei aqui, settings.toml, secrets.toml, assim por diante. E também pode ser o ambiente, que eu já vou mostrar para vocês aqui o ambiente, tá? O formato do arquivo aqui, eu estou usando o TOML porque ele é o preferível, é o recomendado, é meio que o padrão das novas aplicações aí em qualquer linguagem de programação. Mas se você quiser, você pode usar JSON, o Dynaconf já entende. Você pode usar YAML, que também é muito usado para configuração, dependendo do caso, vai ser útil para você usar YAML. Você pode usar um arquivo Python, então se você colocar um settings.py, o Dynaconf também vai carregar. Até porque frameworks como o Django, eles requerem que o setting seja um .py, então também tem esse suporte. Você pode usar um .ini, você pode usar um .cfg e você pode até criar, se você quiser, por exemplo, criar um loader customizado para o Dynaconf ler de uma planilha Excel, você pode fazer isso, é só configurar o Dynaconf direitinho, tem lá na documentação como é que você faz isso, tá? Além do que, eu mostrei para vocês aqui, ó, que tem um arquivo de secrets, onde a gente vai colocar, por exemplo, password, token, essas coisas que são secretas que a gente não quer colocar num arquivo que vai para o repositório. Mas se você quiser, você pode também conectar o Dynaconf em um servidor Vault da HashiCorp, você pode conectar o Dynaconf num etcd, você pode conectar o Dynaconf em qualquer outro tipo de storage, como Redis, como um servidor SQL, qualquer storage que tenha uma API que a gente consiga se comunicar, você consegue criar um loader e fazer o Dynaconf também carregar as variáveis de lá, tá? Mas o default é que a gente tenha arquivo de configuração, o objeto de settings apontando para o arquivo de configurações e para as variáveis de ambiente, e a nossa aplicação aqui lendo essa variável de ambiente, tá? Na hora de ler a variável de ambiente, você pode ler tudo em maiúsculo, você pode ler em minúsculo, tá? Que vai funcionar também para o primeiro nível, tá? Isso é muito importante. Você pode acessar como se fosse um dicionário, também vai funcionar, tá? Porque a ideia do Dynaconf é ser compatível com o que você já tem aí. Então, se no momento o seu programa utiliza um dicionário, você vai conseguir substituir pelo Dynaconf sem ter muita dor de cabeça. Então, ele também aceita isso. O dicionário também pode ser com chaves. Opa, peraí que eu abri alguma coisa errada aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z. Pode ser com variáveis em maiúsculo, ele também vai funcionar do mesmo jeito. Estou rodando aqui embaixo, de todas as formas está funcionando, tá? O mais recomendável é que você utilize o dot notation, né? E também o mais recomendável é que para variáveis de configuração, a gente sempre no primeiro nível acesse em maiúsculo. É só porque é meio que um padrão, tá? Em diversos frameworks e bibliotecas acaba sendo assim. Então, a gente acaba usando como se fossem constantes, tá? Como o Dynaconf é um settings, é um dict-like object, você também poderia usar um .get aqui, tá? E pegar a MSG aqui, ele também vai funcionar com o .get. A vantagem de usar o .get é que se por acaso não existir, você pode passar aqui um valor default para aquela mensagem, e aí se não tiver lá, ele vai pegar do valor default. Então, tem toda essa flexibilidade na hora de acessar, tá? Eu vou acessar do jeito normal por enquanto, só para a gente brincar mais um pouquinho aqui com a biblioteca e você entender as outras possibilidades, tá? Porque não é só isso. Aqui eu estou mostrando para você o básico. Você tem um arquivo de settings, você tem um objeto e você tem o seu programa. Agora aqui, ó, esse envivar prefix myapp, ele é muito importante, tá? Por quê? Como eu falei, hoje em dia é muito importante que qualquer programa, seja ele um programa de terminal, um CLI, uma aplicação web, se ele vai rodar em múltiplos ambientes, você vai fazer deploy em VMs, em containers, em diversos clientes, vai ser um aplicativo multitenante, né, que pode ter vários tipos de deploys diferentes, é muito importante que as variáveis de ambiente sejam padrão, que elas mandem nas configurações. Então esse prefixo vai permitir que a gente faça assim, ó, myapp, e eu coloque aqui msg, e eu diga, olha,
nova mensagem, tá? Na mensagem. Então, olha que interessante. Se eu exportar aqui para o ambiente qualquer variável com o prefixo underline e o nome da chave, quando eu rodar agora, ele pega a nova mensagem. Então, fiz deploy nesse ambiente, ele vai ler a variável de ambiente primeiro, tá? E ele vai ignorar o que está no arquivo de configuração, porque o arquivo de configuração é para você colocar as variáveis que são default do projeto. Ah, vou fazer deploy em um outro ambiente, em um outro cliente, que agora a mensagem é blá, blá, blá por algum motivo. Você vai exportar essa variável de ambiente e lá, quando o aplicativo rodar, a mensagem vai ser blá, blá, blá. Então você está vendo que um único programa, ó, eu não tive que alterar o código em lugar nenhum, nem no Dynaconf, nem no meu programa principal, nem no meu settings default. Eu só estou mexendo com variáveis de ambiente e eu consegui alterar a configurações do programa, uma mensagem, um password, um caminho de conexão com o banco de dados, enfim, eu consegui alterar de acordo com o ambiente, tá? É claro que tem que ter uma certa responsabilidade quando a gente trabalha dessa maneira dinâmica, mas ela é necessária, tá? Porque hoje em dia, quando a gente trabalha com cloud moderna, com aplicativo como serviço principalmente, essa flexibilidade de eu poder pegar o mesmo código sem alterar, sem ter várias versões, várias cópias do repositório e simplesmente fazer o deploy e ele se comportar de maneira esperada, né, mas com configurações dinâmicas, é o mínimo que uma aplicação aí tem que fazer. E o Dynaconf provê esse tipo de facilidade. Então, a variável de ambiente ela vai mandar no projeto a partir de agora. Se ela existir, o Dynaconf pega dela. Se ela não existir, o Dynaconf pega do arquivo de configuração que você colocou lá dentro do seu projeto. Então, essa daqui seria mais ou menos assim. O objetivo básico principal do Dynaconf é esse: prover um objeto que garante para você essas coisas que são normais, né, que são esperadas numa aplicação, principalmente se for uma aplicação para rodar na nuvem, né, aplicações para cloud, aplicações para container, de uma maneira fácil, de uma maneira padronizada, de uma maneira que todo mundo está acostumado a utilizar, com bastante teste envolvido, né? Já vou mostrar como é que funciona o repositório. Essa é a ideia do Dynaconf. Só que o Dynaconf não para por aí, tá? Como eu falei, a gente pode usar vários formatos, você pode ter centenas de arquivos aqui se você quiser, não recomendo ter muitos, mas você pode. E você pode também fazer outras coisinhas, tá? Vamos lá ver quais são essas outras coisinhas. A primeira coisa que eu vou mostrar, que eu acho muito importante, é o seguinte. Quando a gente trabalha com múltiplos ambientes, né, que nem eu falei, de acordo com a variável que foi exportada, o programa vai rodar de um jeito diferente. Pode ser que vire bagunça. Então, por isso, o Dynaconf tem um sistema de validação, tá? Que são os validators. Então, a gente passa aqui uma lista chamada validators. E para cá, né? Seja, aqui é Python puro, então você percebe que se você criar instâncias desse validators e colocar aqui, ele vai carregar. Então dá para a gente ter muita flexibilidade, tá? Mas basicamente aqui a gente vai passar instâncias de validator. Então eu vou dizer o seguinte, ó, eu quero que o meu projeto, quando ele execute, tenha uma variável chamada name, tá? Essa variável tem que existir, então must exist igual a true, tá? Na documentação explica todas as expressões que a gente pode usar aqui, né? Então, o nome tem que existir. Só que o nome não pode ser igual a Bruno. Se for igual a Bruno, eu não quero que seja válido. Então, você vai pegar e vai criar várias instâncias dessa daqui, descrevendo as regras para o seu projeto. Tem outras formas de você fazer isso. Na versão 4.0 do Dynaconf, vai dar para você fazer isso através de uma classe, usando o Type Annotation do Python, vai facilitar, né? Mas o jeito que a gente tem hoje já é muito tranquilo. Cria uma instância e coloca aqui a regra. Ó. Variável nome tem que existir, não pode ser igual a Bruno. Ela tem que ser igual a Bruno? Então, ao invés de NE, eu vou usar EQ de equal. Tem que ser maior do que 1, greater than, lower than. Então, aquelas expressões simples que a gente está acostumado aí na maior parte dos gerenciadores de esquema, né? Então, a gente coloca aqui o validator. E a partir de agora, se eu tentar rodar, ó, ele vai falhar. Ele vai dizer assim, olha, validation error. Name is required no ambiente main, tá? Main é o ambiente principal do Dynaconf. Eu já vou mostrar os ambientes diferentes, mas esse main por default ele é o principal. E name é requerido, porque a gente disse que ó, must exist igual a true, né? Então, o programa não vai rodar se a gente não prover essa variável name. Olha que interessante.
Isso aqui você pode usar para falhar, por exemplo, o teste no CI, você pode usar para falhar um teste de pós-deploy, você pode usar isso de diversas formas para garantir que a sua aplicação está bem configurada e que ela vai executar direito, tá? Então, como que a gente faz para que isso daqui passe a funcionar? Ou a gente coloca aqui no arquivo de configuração a variável name, né? Ou a gente exporta, tá? Então, por exemplo, export my_app, que é o prefixo, name, e eu vou colocar aqui, ó, name igual a Bruno, e vou rodar. Aí ela vai falhar de novo, tá? Ó, porque o name existe, mas ele não pode ser igual a Bruno, mas ele é Bruno. Então você tá vendo que a regra primeira foi a do must exist, a segunda que não pode ser igual a Bruno. Então eu preciso passar um name diferente. Vou passar aqui outro name, ó, e vou rodar. E agora a aplicação rodou bonitinha com a mensagem que a gente configurou para este ambiente, tá? O Dynaconf tem uma ferramenta de linha de comando, que eu já mostrei para vocês o init. Tem outros comandos úteis aqui, tá? Um outro comando útil é o list, tá? O validate pode ser chamado aqui também, se você quiser colocar isso no seu pipeline de CI, tá? Mas o list é bastante útil. Para usar o list, você tem que fazer assim, ó, dynaconf-instance, passa qual que é o módulo onde está a sua instância do Dynaconf. No nosso caso é aqui, ó, o config, e lá dentro eu tenho settings. Então config.settings, e aí você pode chamar o list. E olha que legal, no list ele vai dizer, olha, no ambiente main eu tenho mensagem, que é uma string, e eu tenho o nome, que é uma string. Então ele tem essas duas variáveis, a gente acabou de listar. Uma tá vindo, as duas na verdade estão vindo do ambiente, né? Porque você repara que aqui no arquivo, ó, tá hello world. Mas aqui no ambiente, ó, se a gente der um env grep com my_app, você vai ver que, ó, essas duas variáveis estão vindo daqui, tá? Se eu der um unset no my_app msg, aí agora eu vou rodar e você vai ver que ele pegou o hello world de lá do arquivo, mas o nome ele pegou aqui do ambiente, tá? Também tem um comando de inspect que a gente está trabalhando para a gente conseguir ver com mais facilidade de onde que veio esses valores aí. Mas esse comando list aqui ele é muito útil para a gente sempre estar verificando como é que está configurado sem precisar necessariamente rodar o app, né? A gente pode rodar a Dynaconf list e a gente vê e ele mostra inclusive aqui qual que é o tipo, né, daquela informação. Agora eu vou mostrar uma coisa mais interessante para você. O Dynaconf traz um poder para a variável de ambiente, como eu falei para vocês lá no 12 Factor Apps, que eu estava mostrando para vocês aqui, ele diz que environment é uma boa prática que o ambiente seja o padrão, que o ambiente reine, né, que seja o principal das configurações. Quando a gente trabalha com variáveis de ambiente, vou colocar aqui, ó, data, tá? Vou exportar uma variável chamada data. Quando a gente trabalha com variável de ambiente, a variável de ambiente ela é lida no formato texto, tá? Qualquer coisa que eu exportar aqui, seja um número, seja uma estrutura, por padrão o Python vai ler isso como uma string. Só que o Dynaconf ele coloca um poder a mais em cima da variável de ambiente. Ele traz a inferência utilizando o Toml parser por padrão, tá? Então, ó, eu posso fazer assim, ó, my_app_number igual a 42. Eu posso fazer my_app_float_number igual a 56.3. Eu posso fazer my_app_boolean_value igual a true, tá? Só para dar alguns exemplos, tá? Eu posso fazer my_app_myDict igual e fazer aqui um dicionário contendo full igual a bar, né? O exemplo mais comum aí nas aplicações. Então agora quando eu rodar o Dynaconf list, olha que bacana, dentro do Dynaconf o Python leu o nosso número, não é uma string, ele já fez a inferência do tipo para um integer. O que a gente fez um float, ó, ele já fez a inferência para float. Aqui o boolean value, ele já fez a inferência para boolean. Esse daqui não deu certo, porque eu fiz alguma coisa errada aqui. Eu esqueci de colocar isso daqui, ó, dentro de uma string, tá? Então, nesse caso aqui tem que ser dentro de uma string, aí ele transforma para a gente como uma dict, tá vendo? Então, isso daqui é um Toml válido, é um dicionário escrito no formato Toml, e ele transforma para a gente lá dentro num dicionário, olha que legal. Então, o Dynaconf traz para as variáveis de ambiente o poder da inferência de tipos, e isso torna... isso evita que você tenha trabalho. Imagina que você precisa ler aqui, ó, eu vou vir aqui, eu vou dar aqui um print, tá? E eu quero pegar dos settings, eu quero pegar o myDict, e de dentro do myDict eu quero pegar a chave full, né?
O que acontece? Se eu vou agora rodar aqui, ó, Python app.py, e olha lá, ele pegou direitinho aquela chave e imprimiu aqui, né? Isso também funciona com dot notation, tá? Então eu posso pegar mydict.fu e ele já consegue também acessar numa boa, porque, como eu falei, ele tem toda essa forma dinâmica de acessar as variáveis. Mas se eu quisesse fazer isso com variáveis de ambiente que fossem puramente texto, eu teria que fazer o parse daquele texto e usar um parser diretamente ali para eu carregar e tentar entender. Então o Dynaconf já assume Toml como sendo o parser default e ele consegue carregar para a gente esses objetos no tipo correto que a gente quer, tá? Aí você fala, bom, mas eu não quero que ele faça isso. O que eu posso fazer? Você pode vir aqui e dar um export num valor qualquer, por exemplo, number, que a gente fez aqui 42, só que eu não quero que ele seja lido como um integer, eu quero que ele seja um float. Então eu posso usar type annotations. Então o Dynaconf traz para a gente anotação de tipos para o ambiente. Olha que da hora. A gente consegue fazer assim, ó, float 42, ó. Então essa anotação de tipo é diferente, ela utiliza esse arroba e a marcação a gente chama de marker, tá? Então com esse marker aqui agora, quando a gente rodar, o 42, ó, virou um float, tá vendo? Então se eu quiser forçar que, sei lá, o 42 vai ser uma string, eu posso, venho aqui, @str, e aí eu forcei que o 42 é uma string. Então eu tenho uma série de marcas que eu posso usar quando eu estiver exportando alguma coisa. Eu posso, por exemplo, fazer um negócio interessante, que é isso aqui, ó, path é igual, e aqui dentro eu vou usar um @format. Isso aqui é o que a gente chama de lazy variable. E eu vou dizer assim, ó, eu quero que o meu path seja formado por dis.msg, ou seja, a mensagem que tiver aqui, né? Barra etc, barra foo, barra bar, enfim. Você está vendo que eu estou reaproveitando uma variável que já existe e estou concatenando, né? Estou fazendo interpolação. E eu vou usar o format do Python. Além do format, tem também o @jinja, que vai usar a linguagem de templates. E você pode até criar as suas próprias marcações para estender essa linguagem de tipos aqui do Dynaconf. Então agora, quando eu rodar aqui, olha só que legal. O path ficou hello world /etc /foo /bar, né? O path que a gente exportou com esse this. Então this é uma referência para o próprio objeto de settings. Lá dentro tem o hello world. A gente consegue fazer essa construção dinâmica aí de objetos, tá? Uma outra coisa interessante, né? Então, o foco nosso passa a ser muito variável de ambiente, mas a gente pode, por exemplo, imagina que você já tem de algum lugar, deixa eu chamar outro nome aqui, agora vai ser data, tá? Digamos que eu já tenha algum valor em JSON que eu carrego e eu quero passar esse valor para cá, ó. Eu posso criar aqui um objeto usando o formato JSON dessa forma aqui, ó, name Bruno. E agora eu exportei um valor em JSON e o Dynaconf vai ler esse valor em JSON como se fosse um dicionário, tá vendo? Então, quando eu passei o parser JSON, ao invés de usar o parser de Toml, o Dynaconf passa a utilizar o parser do JSON e carrega o JSON que tiver aqui na frente. Então, isso dá flexibilidade para você carregar, por exemplo, a gente pode no bash aqui, né, na linha de comando, fazer uma leitura, né, dar um cat num JSON que já está ali, carregar ele para dentro do Dynaconf de maneira simples e usar todo esse poder aí, todo voltado para a variável de ambiente. Então, mesmo a gente tendo arquivo de settings, mesmo a gente tendo a possibilidade de conectar com servidores externos, como eu falei, Vault, Redis ou SQL, o mais importante mesmo, o coração do Dynaconf são as variáveis de ambiente, inclusive porque é o mais importante para o ambiente de containers, tá? Lá no Kubernetes, todas essas variáveis, do jeito que elas estão aqui, elas vão fazer parte do config map, né? Do seu deployment lá. E aí vai ficar tudo funcionando bonitinho, tá? Repara que esse... Vou até pegar uma variável só aqui, ó. "-k data". Ele vai ler pra gente aqui só esse objeto, ó. Repara que ele trouxe aqui pra gente um Dynabox, que é o tipo interno que o Dynaconf utiliza para representar um dicionário, tá? E esse box tem aqui name e Bruno, tá? Então esse aqui é digamos, ele é um dicionário interno do Dynaconf. E se eu quiser adicionar mais valores aí, o que eu posso fazer, ó? Eu posso vir aqui, ó, e utilizar uma coisa legal que o Dynaconf tem, que é a capacidade de fazer merge, né? Então, como é que eu faço merge? Como é que eu tendo já esse dicionário que pode estar criado dentro de um arquivo de settings ou em qualquer outro lugar, como é que eu faço para adicionar novos valores? Eu vou fazer assim, ó, myapp, o nome da variável,
e eu vou colocar 2 underlines, tá? Esse padrão é muito comum no Django e aqui no Dynaconf ele também funciona. Então esses 2 underlines vão dizer aqui ao Dynaconf que ele tem que entrar um nível dentro do dicionário. E agora eu vou colocar aqui a cidade, ó. Então eu vou colocar a cidade que eu moro aqui. E agora a gente vai dar um list, ó. Você vai ver que eu ganhei aqui, ó, a chave cidade. Agora, se eu quiser, eu posso lá na minha aplicação aqui Python dar um print settings.data.city. E agora, quando eu der aqui Python App, vai aparecer aqui o nome da cidade. Olha que legal. E aí, se eu quiser, por exemplo, pegar um valor que já tem lá, ó, por exemplo, aqui o name, ó, e eu quero alterar ele, posso fazer via variável de ambiente também, ó. Data, name, opa, e mudo aqui o name para, por exemplo, Bruno Rocha. E agora, na hora que eu rodar, o nome está completo. Enfim, a gente consegue não somente exportar variáveis de ambiente, como a gente consegue acessar internamente estruturas de dados como listas e dicionários para conseguir configurar completamente a aplicação usando variável de ambiente. Então, enfim, Dynaconf é isso, é uma maneira de, na sua aplicação, ó, repara como a aplicação ela continua simples, ó. Ela só faz a leitura dos settings e vai acessando os objetos aqui, tá? A instância do Dynaconf, ela pode ser simples como essa, ou ela pode ser um pouquinho mais complexa, ela pode ter mais validadores, ela pode ter mais configurações aqui, de acordo com o que você precisar, e a maneira como você vai colocar os seus settings default vai também depender, mas o grande, digamos assim, a grande sacada é aquilo que você vai colocar nas suas variáveis de ambiente para cada deploy que você fizer, tá? Lembrando que quando você tem esse ambiente muito dinâmico, é muito importante que quanto mais você tiver de validadores aqui, melhor, tá? Agora, para finalizar com a última feature que eu tenho que mostrar que também é muito importante, é a seguinte. Aqui no 12 Factor, ó, ele diz que as configurações elas podem variar de acordo com os deploys, staging, production e developer environment, etc. Então o Dynaconf tem obviamente suporte a esse tipo de estrutura. Então eu vou vir aqui, ó, antes dos validators e vou passar uma chave chamada environments. E eu vou passar quais são os meus environments. Eu vou ter o environment de development, o environment de production e vou ter o environment de teste, tá? Você pode ter quantos você quiser, o nome que você vai dar aqui pouco importa, tá? Tem que ser uma string. O único importante aqui é o development, que o Dynaconf vai assumir por default quando ele estiver aqui. E além dessa chave aqui que você determina os environments, você tem que passar um env switcher, tá? Env switcher é muito importante, que é através dele que a gente vai trocar de environment de acordo com o deploy que a gente estiver fazendo. Então, no meu caso, vai ser my_app_mode, tá? Então, essa aqui vai ser a chave para fazer o switch. Então, o que vai acontecer agora? Eu vou rodar o list aqui, ó. Você vai ver que ele vai dar erro, tá vendo? Settings não tem o atributo MSG, tá? Por quê? Porque o MSG está aqui dentro desse arquivo e agora a gente tem environment e o Dynaconf se perdeu, tá? Por que ele se perdeu? Porque quando a gente tem environments, você tá vendo que eu tenho aqui development, production e testing, o nosso arquivo de settings tem que ser escrito da maneira com environments. Então aqui, ó, eu vou colocar camadas, tá? A primeira camada, que é a única que é requerida pelo Dynaconf no arquivo de settings, é a camada default. Então agora se eu executar, ó, ele funciona bonitinho, normal, eu posso listar tudo, tá? Não vai mudar nada, porque ele conseguiu achar essa camada default e pegar o valor lá dentro, tá? Mas a ideia é que a gente tenha outras camadas aqui, uma para cada ambiente. Então, quando eu estiver rodando em development, eu vou ter aqui um hello dev, só para a gente ver a diferença. Quando eu estiver rodando aqui em production, eu vou ter aqui um hello prod. E no nosso caso a gente tem o testing, né? Você não precisa colocar todos, tá? Você só precisa ter o default aqui, que é o primeiro. Mas os outros são opcionais, então se você quiser você pode ter a mesma variável para cada ambiente. Então olha só que flexível que vai ficar. O seu programa tem valores default para cada um dos ambientes que você estiver rodando. Então, se eu rodar o programa agora aqui, ó, python app.py, a mensagem vai ser hello dev, tá vendo? Ele ignora o default e parte logo para o development, tá? Por quê? Porque o Dynaconf, por padrão, né, a gente tomou a decisão de que
ele roda em development. Então ele assume, olha, toda vez que eu rodar, eu estou no development environment. Então working development environment aparece aqui no CLI e a gente vê a variável, né? Por enquanto é só essa MSG que está dentro do sistema de layers, as outras está tudo dentro do ambiente. Lembrando que o que está na variável de ambiente não tem essas camadas, porque já está no ambiente, né? Não precisa de camada. Mas o que está dentro do arquivo de settings, aí você pode separar nessas camadas. E essa é uma das features bastante interessantes, porque você pode criar quantas camadas você quiser com o nome que você quiser, tá? E como é que eu mudo de development para production? Eu uso esse switcher, tá? Então eu venho aqui e faço assim, ó, export my app mode igual a production. E agora na hora que eu executar, ele está em production mode. E a mensagem veio aqui de production. Então, já deu para entender que quando eu fizer deploy lá, por exemplo, no meu CI para rodar no GitLab ou no Jenkins, eu vou dizer, olha, minha aplicação está rodando no modo de testing. E aí agora, a hora que a minha aplicação rodar, ela vai dar um hello testing, né? Eu vou conectar no banco de dados de teste, por exemplo, né? Na hora que eu estiver no modo de produção, eu mudo aqui para My App Mode Production e agora ela roda e traz a mensagem de produção. Então essa capacidade da gente ter essas layers aqui também é uma coisa que assim é opcional, né? Você viu que deixou o objeto da Dynaconf aqui um pouquinho mais completo, né? Com mais features, mas deixou também o seu ambiente um pouquinho mais fácil de configurar. Agora você tem flexibilidade para ter valores default para diversos ambientes. A sua aplicação você não precisou mudar, olha, eu não mudei nada no código, né? Então não precisaria ter alterado nada no código. Eu simplesmente alterei no arquivo de configuração e o ambiente continua funcionando. Então já deu para perceber que o Dynaconf já tem 8 anos aí que essa biblioteca existe e ela está preparada para as diversas possibilidades dentro da gestão de configurações para Python, né? Seja com Python puro, seja com Django, seja com Flask, seja com Fast API, tudo que você imaginar que seja possível de fazer com configurações, fazer o merge de múltiplas configurações, ter camadas, ter ambientes, ter validações, o Dynaconf está preparado para fazer. Então acho que deu para você entender nesses 40 minutos, né? Para que serve a biblioteca. Então agora para finalizar esse vídeo aqui de convite para você se tornar uma pessoa contribuidora de um projeto open source, deixa eu mostrar um pouco do projeto. Então dynaconf.com é onde está a documentação oficial do Dynaconf, ela é escrita toda em inglês. Eu até gostaria de ter uma versão em português, se alguém tiver interesse em traduzir, a gente pode organizar isso, tá? Aqui a gente tem todas as features, basicamente quase tudo que eu mostrei para vocês aí aqui agora tá aqui, né? Tem muito mais coisa, obviamente, aqui, mas aqui tá explicando exatamente tudo a respeito do Dynaconf, todos os formatos de arquivo, etc. Tá? E tem aqui o uso avançado, né? Que eu falei para vocês que você pode criar hooks, que você pode colocar os seus próprios loaders para carregar outros tipos de valores. E aqui todas as chaves de configuração, ó, quando você vai criar o seu objeto Dynaconf, todas as chaves estão listadas aqui, tudo que você pode configurar no objeto para deixar ele do jeito que a sua aplicação precisa. Então, a documentação é muito importante e a gente precisa no projeto de ajuda de pessoas que queiram escrever documentação, corrigir erros, melhorar a formatação, né? Então, tudo escrito em Markdown é bem legal, tá? O repositório agora está numa organização github.com/dynaconf, tá? Então aqui a gente tem essa organização. Dentro da organização a gente tem o repositório principal aqui, que é o Dynaconf, onde está o projeto. É um projeto que ele tem um repositório onde o módulo principal é o módulo Dynaconf, mas tem um monte de outros arquivos aqui, documentação, a parte de artwork, que são os logotipos e tudo mais. O Dynaconf tem testes, tá? Então tem uma suíte de testes bastante extensiva. A gente tem mantido 100% de test coverage, então se você olhar aqui no Codecov, você vai ver que para cada pull request é mantido 100% de test coverage, pelo menos nos testes unitários, mas o Dynaconf também testes funcionais, está aqui na pasta de exemplo. Tudo isso daqui são testes funcionais, exemplos de uso da biblioteca em diversos outros
ambientes, né? Então você vê que é uma biblioteca extensamente testada porque você viu que ela é bastante dinâmica, a configuração é uma coisa muito importante, lida com senhas e tudo mais, então vai ser importante que você realmente tenha muito teste para garantir que tudo funciona bonitinho, tá? A biblioteca é bastante utilizada, só no GitHub tem 3.000 projetos que dependem do Dynaconf, tá? Tá marcada hoje como uma biblioteca crítica, ou seja, ela está entre o top 1% dos pacotes mais usados no Python, e ela é usada em empresas como a Red Hat, como GitHub, Microsoft, Twilio, enfim, uma série de outras empresas que utilizam a biblioteca. Até hoje, historicamente, 90 pessoas contribuíram com o código do Dynaconf. Atualmente, dentro da organização, existem algumas pessoas, são 6 pessoas no momento que estão contribuindo ativamente, fazendo aí, digamos assim, a parte de mantenedores do projeto, mas a gente precisa de mais ajuda, tá? Porque aqui a gente tem atualmente algumas issues para serem resolvidas, algumas são de alta prioridade, outras são bugs, outras são mais da parte de documentação. Então precisa de muita ajuda, independente do seu nível de conhecimento de Python, de aplicações em cloud, de settings, é preciso de muito tipo de ajuda. É um projeto open source, inclusive para se você quiser começar a contribuir com open source, tá? Qual que é o passo a passo? O que, que você vai fazer? Primeiro, você vai vir aqui no arquivo chamado contributing.md, que está no repositório, e aqui explica como é que você faz para configurar o seu ambiente local aí para começar a rodar os testes e entender como é que o projeto funciona, tá? Feito isso, a gente tem um canal de devs, tá? Que tá aqui o chat no Gitter, né? Que é uma ferramenta de chat. Então você pode entrar aqui nesse chat do Gitter com a sua conta do GitHub, ou você pode entrar pelo Matrix, se você quiser, tá? Então, ou você entra com a conta do GitHub, ou entra com o Matrix também, qualquer um desses dois canais vai funcionar. Tem aqui o link direto para o Matrix, se você já for um usuário da rede Matrix. A sala é a mesma, só muda o canal mesmo de entrada. Tem esse Users Forum, né, que é onde o pessoal posta dúvidas, geralmente. Aqui no Users Forum, a gente tem o roadmap das mudanças que vão acontecer no Dynaconf 4.0. Como eu falei, o Schema Based Validation, né, que é você poder criar classes e através da Type Annotation do Python fazer a validação, é uma das próximas grandes mudanças aí do projeto. E dentro do roadmap tem uma série de outras coisas que a gente quer fazer, que são mais simples, como por exemplo reorganizar o repositório, melhorar a organização do teste, melhorar a documentação e assim por diante. Então fica o convite para quem quiser participar do projeto, e se você não quiser participar com a contribuição, já fica o convite para você usar o Dynaconf, né? Se tiver dúvida, vem aqui no nosso User Forum, ou então abre uma issue lá no projeto, e eu espero que a biblioteca seja útil aí, independente do tipo de projeto Python que você faz, tá? Eu tenho certeza que hoje o Dynaconf é uma das mais completas bibliotecas para você gerenciar esse tipo de configuração em ambiente de cloud hoje para Python. Então é isso, fico por aqui. Muito obrigado para quem assistiu e que agora conhece o Dynaconf. Até mais.